quiser, tá? Depois de um período de shows aí, o estádio do Morumbi iniciou ontem a troca do gramado. O custo dessa troca será todo da Live Nation, né? Como já estava previsto no contrato. Esse ano o São Paulo não joga mais no Morumbi, tá, rapaziada? Como mandante, o jogo contra o Inter foi levado para Vila Belmiro de novo. E essa mudança também tem relação com os protestos da torcida organizada independente. Embora o Júlio Casares tenha dito ali numa entrevista que o motivo é a questão do gramado e pá, mas nada que o Júlio Casares fala dá pra gente levar como verdade absoluta, tá? A troca do gramado, inclusive, já estava prevista para acontecer, tá, rapaziada? A despedida do Morumbi aconteceu, então, no jogo contra o Bahia, em outubro deste ano, dia 25 de outubro, onde o São Paulo venceu por 2-0. Casares conseguiu fugir da torcida neste ano, nesse finalzinho de ano, né? Mas 2026 é logo ali. Não vai ter para onde ele escapar, não vai ter para onde ele fugir, vai ter que ouvir a torcida gritando: "Ei, Casares, suco de caju", tá ligado? Bom, o acordo com a Live Nation previa ali, nesses últimos 6 shows que o Morumbi recebeu, cerca de 20 milhões de reais aos cofres do tricolor, tá? Para você, valeu a pena abrir mão de jogar a reta final de Campeonato Brasileiro visando uma Libertadores no Morumbi em troca de 20 milhões de reais com esses shows aí com a Live Nation? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua... Seja sincero, comente aqui abaixo, tá? E os problemas de lesões no elenco não param, né, rapaziada? Eu não duvido nada hoje mais um jogador sair do jogo lesionado, né? Se o São Paulo terminar a temporada com 11 jogadores do elenco ali, sem ser jogadores da base, pô, vai ser um milagre, né? Enfim, ontem o São Paulo anunciou que Luan passou por um procedimento ali de remoção da calcificação no músculo adutor da coxa direita. O volante já recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Nos próximos dias, o atleta dará sequência ali ao processo de recuperação no Refis. Eu me recuso a partir de hoje de chamar de Refis Plus, porque de Plus não tem absolutamente nada, né? Dito isso, o Luan não joga mais nessa temporada com a camisa do São Paulo, volta apenas em 2026. A previsão é de o jogador estar aí apto na pré-temporada e 100% fisicamente, tá? A última partida do Luan aconteceu no dia 21 de setembro contra o Santos na Vila Belmiro. Nesse jogo, o Luan sentiu o adutor da coxa e teve ali constatado uma lesão no músculo. Desde então, ele vinha fazendo tratamento, realizando exercícios com mudanças de direção no gramado. Além disso, também fazia reforço muscular no local. Só que essa calcificação, ela vinha atrapalhando esse processo, por isso que teve que retirar e retirou já, tá? Luan tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. O volante estava tendo uma sobrevida no São Paulo com a chegada do Hernan Crespo, né? Será que o Luan, na verdade, vai continuar no elenco na próxima temporada? Vai embora? O que vai acontecer? Você manteria o Luan na próxima temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em lesão, o Calleri está evoluindo bastante em sua recuperação. O atacante voltou a treinar com o elenco nessa terça-feira, treinando com bola normalmente, fazendo as atividades aí de boa e tal. Já faz um tempo, inclusive, que ele vem treinando com o elenco, né? Só que tem ali um certo controle em relação a contatos físicos com os outros jogadores. As informações que chegam é que o São Paulo não forçará a volta de Calleri nos últimos jogos ali. A ideia é ter o Calleri 100% fisicamente bem na pré-temporada 2026. A expectativa de recuperação inicialmente era de 8 meses. Neste mês já completou 7 meses, ou seja, tá dentro do prazo ainda. Não precisa de correria, não precisa de alarde, né? Tá tudo dentro do prazo, né? E nos bastidores, entende-se que não vale a pena forçar uma volta do Calleri, né? Porque seria muito arriscado e completamente desnecessário. Calleri tem contrato com o São Paulo também até o final do ano que vem. Perdeu boa parte da temporada por conta da cirurgia que ele teve, né, rapaziada? E eu não duvido nada de uma renovação de contrato por pelo menos mais 6 meses, tá? Você renovaria o contrato de Calleri por mais tempo? Comente aqui abaixo a sua opinião. A diretoria São Paulina já demonstrou interesse em renovar o vínculo por mais uma temporada até o final de 2027, tá? Não só o do Calleri, mas também de Luciano e do Lucas Moura, ambos com contratos também até o final de 2026, tá? Então o São Paulo tem vários atletas com contrato ali até o final de 2026, tá? Então vai ter muito trabalho ali para renovar ou não renovar.
não sei se vai deixar pro próximo presidente, não sei, a gente tem que ver o que vai acontecer aí, mas tem muitos jogadores com contratos ali até o final do ano que vem. E o São Paulo, rapaziada, vai ter que ser criativo no mercado da bola em 2026, né? A diretoria, inclusive, já avisou que não vai abrir os cofres nessa temporada que vem, reforços devem ser pontuais e sem grandes investimentos, quiçá, né, sem nenhum investimento. Eis que surge ali um nome que já foi especulado no São Paulo, Guilherme, atacante do Santos. Ele estaria voltando ali a pauta no São Paulo, né? Veja só o que disse nosso amigo Léo Jesus em relação a isso. Foi dali que eu tirei essa pauta para trazer aqui para vocês. Veja só. O Guilherme, ainda nessa questão do mercado da bola, Guilherme, jogador do Santos, e o que tá circulando em algumas páginas do Instagram que cobrem o São Paulo, mais precisamente me parece que é do blog do São Paulo, né? E algumas pessoas replicando, é que o nome do Guilherme, atacante que joga no Santos, interessa ao São Paulo vê com bons olhos, e o Crespo também gosta do jogador. Aliás, o Santos está na zona de rebaixamento, né, rapaziada? Tá muito perto de cair para a Série B de novo. E se de fato isso acontecer, o Santos vai ter que abrir mão de boa parte do elenco, de jogadores mais veteranos que recebem um salário muito alto e o Guilherme é um jogador que não recebe um salário baixo, né? É um jogador que tem um salário muito alto para a folha. Assim, ele pode ficar livre no mercado para assinar ou o Santos facilitar uma negociação, né? Lembrando que o atacante ficou muito próximo de fechar com o São Paulo no meio do ano, numa troca envolvendo o Luciano, mas o Casares vetou o negócio. O Crespo, segundo o Léo Jesus, né, gosta do jogador, né, rapaziada? Isso é bom, mas será que vale a pena investir no Guilherme, em mais um atacante? Temos aí o Caleri voltando, o Rian Francisco voltando, o André Silva voltam ali em 2026, já temos o Tapia que deve ser comprado em definitivo. Será que vale a pena contratar o Guilherme? Em contrapartida, Rigoni e Dineno devem deixar o clube no final do ano, né? Você aceitaria Guilherme no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que não há... Luciano é o novo desfalque do São Paulo para a partida contra o Fluminense, e com ele Ferreirinha também não viajou. O atacante do São Paulo, vocês vão lembrar que na partida contra o Juventude, ainda na volta do intervalo, né, ele acabou sentindo ali algumas dores na perna, mas até o Paulinho chegou a fazer um trabalho de aquecimento um pouco mais forte, só que aí o Luciano conseguiu ficar por mais tempo dentro da partida, e aí depois ali já na reta final o Paulinho acabou entrando na vaga do Luciano. E aí o Luciano, a gente tem a informação de que ele foi passando por tratamentos, né, durante essa semana para tratar dessa dor, para ver se ele teria condições de jogo de realmente estar disponível para esse confronto. Ele está com um trauma na perna direita. Então, basicamente são algumas dores ali que inviabilizariam a sua utilização para o confronto contra o Fluminense. Então, o Luciano não viajou, é mais um desfalque. Ao todo, são 15 desfalques. Ferreirinha também não conseguiu se recuperar daquele edema que ele tem na parte posterior da coxa, também está fora desse compromisso, além de Rafael e Sabino, os dois acabaram tomando os terceiros cartões amarelos, então por conta disso serão mais desfalques para o São Paulo para essa partida contra o Fluminense. É incrível. A cada semana, a cada jogo parece que vem mais desfalques, né? Agora foram 4 logo de uma vez, daqui a pouco o São Paulo não vai ter que colocar o sub-20 por opção, né? Não, aliás, por obrigação e não por opção. Que fase, né? Mas chegamos aí a 70 lesões na temporada, é tudo por conta do azar, uma vez que até jogador da Premier League vem ao Brasil se tratar no Refis Plus, não é mesmo? Provável escalação do São Paulo para o compromisso contra o Fluminense. Olha, a escalação vai te surpreender, porque é uma escalação bem diferente. Acho que o Crespo já tá de cabelo branco, daqui a pouco o Crespo vai puxar os últimos cabelos ali que ele tem. Bom, escalação do São Paulo deve ter o goleiro Young no gol, né? Já que o Rafael tá suspenso, o Felipe Prez deve ficar no banco de reservas para ser o reserva imediato. E aí o Pedro Ferreira e o Isaac, os dois que treinaram durante a semana com os profissionais, existia a expectativa deles viajarem, eles jogaram agora, nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro pelo Sub-20, então não devem estar disponíveis para esse compromisso, tá? E aí o São Paulo tem o Young no gol, aí a linha com 3 zagueiros também já tem uma dúvida. Alan Franco e Ferrarese, esses estão certos. Aí a dúvida do Rafael Tolói, ele que retorna ao time, ele viajou com a delegação, e aí se ele tiver condições de começar como titular, ele fica como zagueiro centralizado, o Ferrarese na direita e o Alan Franco vai para a esquerda. Se ele não conseguir, a tendência do Negrutti acabar ocupando ali
aquele espaço. Pode até ser o Luiz Gustavo, mas acho que até para ser zagueiro da sobra vai ficar o Negrutti, e aí o Alan Franco fatalmente vai jogar como zagueiro pela esquerda nesse compromisso contra o Flu. Aí um pouquinho mais à frente, Mike pelo lado direito, acho que ele não deve voltar com o Cedric, acho que vai de Mike mesmo. Do outro lado, Patrick ou Nicolas, acredito que ele deve apostar no Nicolas, mas vamos aguardar, né, porque pode ser a estreia do Nicolas jogando por ali. Os três meio-campistas, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, os três, o Marcos Antônio deve ser titular novamente, ele pegando a vaga do Luiz Gustavo. E lá na frente, Rigoni Tapia, até pode surgir, né, uma possibilidade do Luca, mas acredito que o Rigoni deve começar essa partida. Então é essa a provável escalação do São Paulo para esse compromisso contra o Fluminense. Com essa escalação posta para você, como é que está a sua expectativa para esse confronto? Você acha que o São Paulo conseguirá conquistar os 3 pontos? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. O Luan tem boas chances de não jogar mais a temporada. Ele está fora já há um bom tempo, desde aquele compromisso contra o Santos, né, que foi a prévia do confronto contra a LDU, rapaz. Foi a prévia do confronto contra a LDU nas quartas de finais da Libertadores. Olha quanta coisa aconteceu e o Luan ainda não conseguiu ficar em condições de atuar. O São Paulo divulgou, até vou pegar aqui certinho, o volante Luan passou na quarta-feira por um procedimento de remoção de calcificação no músculo adutor direito. O jogador já recebeu alta e nos próximos dias vai fazer o processo de recuperação do refis. O Luan não deve mais jogar essa temporada, tá? Tem pequenas possibilidades, na verdade, de estar disponível ali nas últimas rodadas, mas a tendência mesmo é de ficar somente para 2026. Então foi uma lesão simples que acabou tendo ali algumas complicações, e aí por conta disso o Luan tá fora da temporada. É mais um jogador que não deve disputar aí mais jogos, né? Ele vai ficar em recuperação agora, vai ficar um período de repouso, e aí até ele voltar, até ele ter condições, não vai estar disponível para a temporada. A expectativa mesmo é dele acabar indo para a pré-temporada. Ele é um jogador muito comprometido, vai se cuidar bastante para tentar voltar em condições na próxima temporada de poder ajudar o São Paulo Futebol Clube. É mais um que teve um problema importante dentro do São Paulo, desse refis e preparação física que na verdade acabou não preparando ninguém. O que você acha dessa situação do Luan? Deixa aí nos comentários. E como veio o Fluminense, adversário do São Paulo, para esse compromisso desta quinta-feira, no reencontro com o Zubeldia? Vou pegar aqui algumas informações do pessoal do GE, lá que cobre o Fluminense. O Fluminense deve ter um time completo para esse confronto, tá? Lúcio Acosta e Thiago Silva, que foram os desfalques na última partida, estão de volta e vão reforçar. O Lúcio Acosta, aquele que já chegou a ter sondagem ali do São Paulo num espaço de tempo não muito distante. Ele é um jogador articulador, ele é um camisa 10, um meia armador, tem entrado e jogado muito bem no Fluminense, é titular hoje, ele roubou, por exemplo, a vaga lá do Ganso. Então ele é um jogador muito importante e talentoso. Tem sido importante o Lúcio Acosta e deve ser importante também na disputa da Copa do Brasil. E o Thiago Silva dispensa comentários, é um monstro o Thiago Silva. O René também volta de suspensão, ele que é o titular da lateral esquerda. Então a provável escalação do Fluminense para esse compromisso tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo. Esse é o time do Fluminense, não se engane, tá? O time do Flu, ele talvez no papel não encante, mas esse time, principalmente no estádio do Maracanã, tem sido muito efetivo. No comando do Zubeldia, o time só conquistou vitórias a todo no Maracanã e só tomou um gol que foi justamente contra o Flamengo, um gol de pênalti do Jorginho. Então pode ser um Fluminense que não encanta. O Fluminense tem um futebol até bem pobre, até lembrando um pouco dos tempos do Zubeldia no comando do São Paulo, mas é um time efetivo, é um time que pontua, é um time que conquista pontos. A gente espera que desta vez, mesmo com o São Paulo esfacelado, ajuda nós aí, Zubá, ajuda nós, né? Ajuda nós aí, vai, faz a boa, eu sei que seu coração ainda é tricolor paulista. Beleza, Zuba? O que vocês acham disso tudo? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. Aqui embaixo na descrição o link da Aula Esportes, vai me ajudar demais. Por favor, conto aí com o seu clique. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a possibilidade de Matias Rojas, ex-meia atacante do Corinthians, virar reforço do São Paulo. Nas últimas horas, um site que cobre o São Paulo cravou que existem tratativas entre Rojas e Tricolor.
Antes de gravar esse vídeo, procurei 2 dirigentes do São Paulo para saber o que há de verdade nessa história. Primeiro, contar um pouquinho sobre o momento do Matias Rojas. Desde que deixou o Corinthians, ele já peregrinou por alguns lugares sem dar certo em lugar algum. Esteve no Inter Miami, mais ou menos. Foi pro River Plate, foi mal. Depois pro Portland Timbers, também mal. Tanto no River Plate quanto no Portland Timbers, 8 jogos em cada um desses clubes e 1 gol marcado. Contratos curtos e rescisões rápidas. Matias Rojas, aos 31 anos de idade, está livre para escolher seu futuro. Confesso que achei a negociação meio estranha por conta da idade, 31 anos, e o fato de o Matias Rojas nunca conseguir disputar mais do que 30 partidas na temporada. Já deixei bem claro para vocês que a prioridade do São Paulo em relação a reforços para o ano que vem vai ser de jogadores com idade baixa e com potencial para jogar 60, 70 partidas no ano. Está muito longe de ser o caso do Rojas. Pois bem, perguntei ao dirigente do São Paulo, a um dos dirigentes, e ele disse: esquece. O segundo dirigente ainda cravou que o nome do Matias Rojas nunca foi debatido internamente, apesar de ter sido sugerido por um empresário. Então houve uma sugestão, o São Paulo descartou logo de cara e nem tem intenção de abrir conversas com Matias Rojas, o mesmo que cobra na FIFA 44 milhões de reais do Corinthians, enquanto o Timão não se acertar com o Rojas, não vai poder registrar novos atletas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Luciano com trauma na perna e Ferreira com edema na coxa são mais 2 desfalques do tricolor, que tem 15 baixas para o confronto contra o Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. A última do São Paulo, o tricolor quitou uma dívida de 1.900.000 reais com o Leandro Guerreiro. Você lembra dele? Ex-atacante do próprio tricolor. O Leandro conseguiu na justiça cobrar 20% do direito de arena durante a sua passagem pelo Morumbi. E, obviamente, o São Paulino veio abaixo, porque o protesto, apesar de incômodo, ele é um protesto válido. O torcedor tem o direito de protestar, ninguém estava programando nada violento, era a última rodada. O que eu não concordo só é a questão do Morumbi zero, isso que eu acho que não ajuda nada. Mas a questão de protestar, gente, enche o estádio, lota o estádio, apoia o time, ajuda contra o Inter, que era a expectativa, e protesta. Pois bem, muita gente falou assim: Zanqueta, nessa hora a gente percebe o tamanho do afastamento do torcedor de São Paulo com os dirigentes, a forma como as coisas estão acontecendo. Eu vou dizer para vocês claramente, foi um erro grave, quer denominar no adjetivo, pode ser um erro gravíssimo, que eu acho, na minha opinião, piora a situação, porque eu acho que o protesto em si, ele vai haver, se não for agora, ele vai haver depois, ele pode ser marcado num dia de semana qualquer sem jogos, ele pode ser marcado no CT da Barra Funda, porque o São Paulo vai continuar treinando, ele pode ser marcado em janeiro em Cotia, que é onde o São Paulo vai fazer a sua pré-temporada, porque o São Paulo vai fazer a pré lá, não vai fazer na Barra Funda, nem vai viajar. Isso só vai protelar, isso só vai aumentar a angústia e aumentar ainda mais a fúria de quem está ávido por protestos por conta do ano ruim, por conta do déficit, por conta da venda dos meninos, por conta de tudo que a gente viveu ao longo desse ano. E não existe como referendar o que foi feito. Obviamente, o que foi feito foi um erro. O que foi feito, para mim, aumenta ainda mais a ruptura da torcida com relação à parte política e da gestão de São Paulo, num momento de entrada em um ano político, em um ano de eleições, e, no meu ponto de vista, vai deixar a situação ainda pior. A gente precisa ter uma mudança no cenário político do São Paulo, porque ninguém mais suporta o que está acontecendo, nem os próprios sócios, nem os conselheiros conseguem aceitar mais o que vai acontecendo. E a gente já vem abordando sobre esse assunto faz algum tempo. O São Paulo precisa principalmente, a palavra é reforma política. Porque se você trocar pessoas do comando do São Paulo, você vai ter uma eleição no ano que vem. Eleja quem você quiser, um nome de candidato de um lado, um nome de candidato do outro. Você vai continuar tendo o jogo político com sócios, conselheiros, movimentação social, com alianças políticas, com alicerces de grupos políticos, com as mesmas lideranças, com as mesmas pessoas, com os mesmos processos. Mas se trocar a gestão atual por outra pessoa, você não vai ter uma vitória na eleição se você não tiver
pessoas que hoje fazem parte da gestão também do outro lado. Enquanto isso acontecer, o que se chama de coalizão, a própria oposição, quando eu conversei com algumas pessoas, falaram para mim, estamos fazendo uma coalizão da oposição. A coalizão, o que é? Você ter pessoas que saem dissidentes da situação e vão para a oposição. Isso aconteceu na saída do Leco. Ficaram 20 e poucas pessoas na situação e foram 20 e poucas para a oposição. Continuou a mesma coisa. E depois, na mudança, ao longo do mandato, 12 anos de mandato, também tivemos mudanças, também tivemos dissidência. Ou seja, enquanto você mantiver as mesmas regras do jogo, as mesmas pessoas e o mesmo processo político, eu não digo nem mesma pessoa, às vezes você muda a pessoa em si, mas a pessoa precisa ter governabilidade. A pessoa, para poder comandar o São Paulo e tomar decisões, ela precisa ter respaldo. Se ela não tiver respaldo, se ela não tiver apoio, e se ela não tiver nenhum tipo de base ao lado dela, ela não vai governar. Quando o Aidar tentou fazer algumas mudanças no início, depois se perdeu por erros próprios, mas no início ele tentou fazer ruptura com a organizada, com base política, tentou mudar as figuras que tinham antes e falou, vou mudar e vou mudar tudo. O que aconteceu com ele? Ele não governou. Ele não renunciou por conta dos problemas que ele acabou criando para ele mesmo. Porque isso tudo seria blindado se ele tivesse com aliados dentro do clube. Isso tudo aconteceu porque ele não tinha nenhum tipo de suporte político mais. As pessoas, ao longo dos anos, ao longo do tempo, elas foram fazendo dissidências. Ele brigou com o Juvenal. O Juvenal estava no fim da vida dele e uma das últimas ligações que eu fiz para o próprio Juvenal, ele me disse, precisamos tirar esse cara lá a qualquer custo. A minha última missão de vida é essa. E o Juvenal mobilizou pessoas, aí você lembra, o Leco foi contra ele, o próprio Casares saiu da gestão dele depois. As pessoas foram, ao longo do tempo, saindo da gestão que eram todos parte da gestão do Aidar, e todos eles foram começando a esvaziar a gestão dele. Ele ficou com uma política ingovernável. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você trocar um presidente ano que vem, seja o nome que for, meus amigos, seja o nome que for, fale com um especialista político, fale com qualquer conselheiro, a gente vai entrar no ano de eleição. Todas as mudanças políticas que não tiverem base de apoio interna, a governabilidade inevitável não vai ser sustentável. Estamos falando de um ano inteiro em que você vai ter para discutir isso, e o mínimo que se espera dentro de um clube como o São Paulo para mudar é uma reforma política. O Thiago Escuro, diretor do Mônaco, ele falou sobre o São Paulo ter chance de recuperação. E é emblemático quando ele fala, porque ele conhece o mercado, ele sabe que o São Paulo tem potencial de monetização, o São Paulo tem potencial de arrecadação e tem potencial de conseguir arrecadar dinheiro para conseguir movimentar, principalmente de jovens, e conseguir estar sempre arrecadando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vê o Rodrigo Capello dando uma entrevista ontem, antes de ontem, não lembro que dia foi, acho que foi segunda-feira, para o canal, acho que Estagiários, e ele fala que a situação financeira do São Paulo, ao contrário do que se fala e ao contrário do que se faz, eu digo Rodrigo Capello, porque o Rodrigo Capello é vascaíno, ele é do Estadão, já foi do GE, já foi da Globo, ele é um especialista financeiro, que sempre faz análises frias e duras, e ele disse isso, falou, a situação do São Paulo não é catastrófica como parece ou como dizem, a situação do São Paulo tem reversão. A questão do São Paulo hoje passa pela credibilidade dos gestores, palavras dele, dos gestores do São Paulo, que hoje tem uma desconfiança interna e externa. Então essas mudanças, elas são impactadas duramente, brutalmente, muito por conta do cenário político do qual o próprio São Paulo se envolveu. Estava falando ontem, com o próprio Dias Bre, ontem estava falando no Twitter, a gente estava comentando sobre a questão de quanto São Paulo arrecadou nos jogos de Santos, quanto foi com shows, etc. A gente estava falando, era bom que esses números fossem informados. E a gente estava conversando sobre isso, e eu falei assim, o problema é que hoje em dia a gente não adianta informar mais, porque as pessoas não estão muito preocupadas em saber. Ele falou assim, a culpa é dos próprios envolvidos. E é a mais pura verdade, porque como você perde a credibilidade daquilo que você está falando, você perde o sentido daquilo que você está fazendo. E ontem, esse ato, como eu estou falando para vocês, da mudança de estádio, ela só fez cavar um buraco, para mim, na minha opinião, 3 vezes maior do que o que já tinha. A cova
foi aberta ainda maior do que já estava. A gente vai fechar um ano de 2020, porque assim, a gente tem 3 jogos ainda. A gente tem nenhuma visibilidade do que a gente vai ter em 2026, além de que ficamos na Série A. A gente não sabe se pega Sula, porque a gente tem 98% de chance de ir para a Sul-Americana, mas não tem confirmado. A gente não tem confirmação de chance de ir para a Libertadores, e mesmo que fique no G8 também não tem, porque teria que torcer para Fluminense ou torcer para Cruzeiro. Ainda assim, teremos que torcer para outros times. Então, a gente não tem visibilidade de absolutamente nada. A gente tem medalhões que custam caríssimo e a gente não sabe o que fazer com eles. A gente só tem hoje um técnico e uma certeza: não temos dinheiro. O Muricy também deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, em que na própria rádio ele confirma que o São Paulo ano que vem vai ter que olhar para dentro de casa, como ele fala, vamos ter que olhar para o nosso quintal, vamos ter que reduzir a busca por estrangeiros, porque até lá fora está caro, os estrangeiros estão custando dinheiro e a gente não tem, palavras do próprio Muricy, e a gente vai ter que apostar cada vez mais na base. O Crespo, do outro lado, ele, beleza, vamos usar base, vamos ter base aqui para usar, mas a gente precisa de reforço, ele disse isso na coletiva. Então o São Paulo volta a viver aquele dilema de sempre, aquela situação grave e desconfortável. E no meio de tudo isso, todo dia uma notícia ruim, gente. Todo dia uma coisa negativa, todo dia uma coisa complexa, todo dia um cenário aterrorizante. E essa notícia da mudança do Morumbi para a Vila foi um erro determinante que pode, inclusive, mudar assim Porque uma coisa é você falar, eu vou protestar porque eu estou insatisfeito. Outra coisa é quando você desperta os piores sentimentos nos torcedores, porque você tem a sensação de que nem o protesto, que é um direito legítimo, você vai conseguir fazer mais. Então foi um erro muito grande, que na minha opinião vai custar muito caro, e se a preocupação era em termos de imagem, para mim a imagem foi ainda mais prejudicada, foi uma bola fora gigantesca, e foi um erro estratégico que, na minha opinião, foi muito mal cometido e que vai gerar consequências que não serão esquecidas. A gente vai sempre lembrar de um dia em que perdemos um jogo, deixamos de estar num jogo no estádio, com os nossos torcedores, com a própria torcida, que por conta de um protesto, a gente acabou deixando de poder assistir o time de dentro de casa. Que é uma coisa você justificar com show, que aí eu entendo, todo mundo entende, precisamos do dinheiro, vamos brigar pela grana, vamos fazer isso, fazer aquilo. Outra coisa é quando você faz isso de forma deliberada. E para mim, na minha opinião, esse foi um erro grande, que acaba inclusive impactando na volta do Sub-20, que também não vai poder jogar no Morumbi, que era uma possibilidade, né? O São Paulo está disputando a Copa do Brasil Sub-20, hoje joga o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. A gente já está sem meninos como Luca, Paulinho, Isaac, a gente já vai ficar sem um monte de gente. Talvez o Isaac viaje, né? Como o Tolói melhorou ontem, se recuperou. Mas a gente já tem algumas baixas. Então, além de tudo, a gente vai perder a oportunidade de repente, estar com o Sub-20 apoiando, tendo dentro de casa, fazendo essas coisas todas. E o pior ainda, pune os torcedores do São Paulo que estavam loucos para assistir, que queriam assistir o jogo efetivamente, que no final das contas nem estavam tão preocupados com protesto. Eu vi muita gente falando, pô, eu estava querendo assistir o jogo mesmo, queria terminar o ano lá, queria levar meu filho, queria fazer alguma coisa, queria participar, queria estar no estádio. E ao mesmo tempo, agora, nem o torcedor que estava só preocupado com a partida ou com o próprio time, com o time poder ter uma chance de ir para a pré-Libertadores, etc., agora nem isso vai ter. As consequências estão aí. Para cada ato de ação tem uma reação. E, infelizmente, como eu falei no meu grupo lá, eu estava falando já antes,